Pá, vou começar. Beleza. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direitinho? Beleza? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel. Eu sou membro do diretório acadêmico Carlos Campos Sobrinho, da Faculdade de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado. E eu vim aqui hoje mediar a live com o tema Educação Física e Inclusão Social. Beleza? Essa Semana de Educação Física é um evento feito pelos diretórios acadêmicos de Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas, Química e Educação Física, todas licenciaturas da UFJF, e o nosso objetivo é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e afirmando seu caráter transformador, aproveitando também para comemorar o Dia da Educação, que é hoje, dia 28/4, e o centenário do professor Paulo Freire. Então, por isso, durante esses 5 dias, que tiveram início lá na segunda-feira, serão 5 dias de palestras, onde contaremos com a presença de especialistas das áreas que serão abordadas. A programação completa, gente, vocês podem conferir no link aqui na descrição, beleza? Tá tudo lá certinho. A respeito dos certificados, ao final da apresentação aqui, eu vou estar emitindo uma palavra-chave, tá bom? Ao longo da apresentação. E essa palavra-chave vai ser necessária para o preenchimento do formulário, que se encontra também na descrição, beleza? A gente também está sorteando, nessa semana, 4 livros que se encontram lá no DA da Pedagogia, tá bom? Lá na página do Instagram, é DA Pedagogia UFJF, que são os livros Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, da Daniela Awad, O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, de Bell Hooks, e a Pedagogia da Autonomia, Saberes e Necessidades Práticas, a Prática Educativa, do Paulo Freire. Beleza, gente? É só conferir lá todas as regras, estão certinho, está no segundo post do DA da Pedagogia. Beleza? Veio um recadinho aí para vocês, tudo certinho. Show? A gente vai ter aqui hoje, o nosso convidado vai ser o professor Marcelo Siqueira de Jesus, que ele é docente do Departamento de Educação Física da UFVJM, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, beleza? Ele é mestre e doutor em Educação pela UFF, ele é bacharel e licenciado em Educação Física pelo EFD da UFRJ, ele atualmente atua na UFVJM, no campus JK, em Diamantino, Minas Gerais. Ele é líder do grupo de estudos sobre negro e educação no Vale do Jequitinhonha, e ele é responsável pela unidade curricular Educação e Relações Éticas Raciais, ofertadas ao curso de bacharelado e licenciatura em Educação Física e licenciatura em Ciências Biológicas. Ele é membro do GTT 21, Educação e Relações Éticas Raciais, da ANPED desde 2010, com efetiva participação, e ele tem experiências na educação básica nas redes de ensino público em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e rede pública estadual do Rio de Janeiro, entre 2004 e 2014. Eu queria pedir para o professor se apresentar aí, dar as boas-vindas ao professor. Sim, a gente tenha muito aprendizado aí e possa trocar muito conhecimento. Muito obrigado, professor. Gabriel, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço a Joyce, agradeço também aos centros acadêmicos dos cursos de licenciatura que estão aqui reunidos para essa atividade. Agradecer aos respectivos departamentos também, né, sobre o apoio que tem dado aos centros acadêmicos, sobretudo para a realização desse evento, dessa tarde e desta semana, né, uma semana muito especial, onde a data de hoje é uma data que celebra, né, toda a nossa luta. A luta não só nossa, mas da nossa ancestralidade pelo direito à educação, né? Então, se nós pensarmos o Dia da Educação e pensarmos no centenário de Paulo Freire, de fato, nós temos, enquanto licenciandos e licenciandas, enquanto licenciados e licenciados, de fato, comemorar, né? E celebrar sempre, né, processos educativos e as oportunidades que são dadas para que os sujeitos possam se emancipar,
né? E aí, parafraseando Freire, na categoria inédito viável, de fato, essa relação da emancipação ela é importante que nós possamos ver os sujeitos não pelas suas condicionantes, né, e determinantes, mas sim pelas suas potencialidades. É fundamental e essencial isso. Essa que é a minha lógica de trabalho sempre quando eu estou desenvolvendo uma oportunidade do qual me apresento. Bom, nessa tarde de hoje eu sou Marcelo Siqueira, conforme foi mencionado pelo Gabriel. Eu sou docente aqui do Departamento de Educação Física da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, né? Eu líder de um grupo que estuda a relação de escolarização e população negra aqui no Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha que está em distância a Juiz de Fora, em torno de uns 500 e poucos quilômetros, né? São quase que 9 horas de viagem, né, de carro. Mas o estado de Minas Gerais tem essa ampla diversidade, né? E nessa tarde de hoje eu sou muito agraciado, né? Primeiro por estar numa data tão especial para a educação no Brasil, né? E segundo também por essa perspectiva, digamos, de poder mencionar de um campo, né? Um campo esse que é muito caro para a educação, sobretudo na relação de atender as classes populares, né? Então, o tema da inclusão e pensar a educação física são temas dos quais vão ser, digamos assim, elencados, né, na perspectiva justamente de revelar uma educação emancipatória, né? Então a minha fala dessa tarde é uma fala que ela vai inicialmente com uma breve apresentação, e eu fiz um roteiro. Nesse roteiro eu vou, como é uma roda de conversa, eu decidi e apenas trouxe a perspectiva de fazer uma roda de debate durante uma roda de conversa, uma exposição inicial através da oralidade, sem exposição, né, digamos, de slide e tudo, mas um diálogo inicial, onde eu fiz um roteiro, que nesse roteiro eu vou fazer uma breve apresentação, né, para chegar a esse tema, né, de inclusão e educação física escolar. O eixo eu dividi em 3 eixos. O eixo 1 seria em relação àquilo que norteia e normatiza nosso debate sobre inclusão, né, no processo educativo, né, que é as medidas legais. Em seguida, o eixo 2 são os aspectos epistemológicos que dão base para que a gente possa desenvolver ações pedagógicas, perspectivas didáticas, né, e as percepção do currículo, né? Um currículo esse que vai ser um currículo voltado para a superação seja de uma educação bancária, conforme o Paulo Freire menciona, ou seja, de uma perspectiva de currículo tecnicista, né? Ou conservador, né? Do qual se mantém o lugar dos sujeitos em situação de privilegiado. Nossa percepção aqui, o processo de inclusão, é justamente superar essa percepção, que acima de tudo é uma percepção também de uma relação de currículo monocultural, né? Então a ideia é expandir, superar isso. Em terceiro eixo é os aspectos materializados que eu chamei a atenção, a materialidade desse aspecto da inclusão, sobretudo na pesquisa, no ensino e na extensão, que é o pilar, né, da universidade pública brasileira, né? E aí eu sigo para as considerações finais, né? Então, nessa percepção de início, né, inicialmente já agradeci justamente aos membros que efetivamente estão organizando essa semana de educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Uma universidade que eu tenho um carinho muito grande, porque tem amigos que estão aí e tudo, e sobremaneira colegas também que são egressos dessa universidade, que também fizeram comigo mestrado e doutorado na Federal Fluminense, né? Então, lá em Niterói. Então é uma universidade co-irmã, né? E co-irmã aqui do nosso estado de Minas Gerais, né? Nós estamos aqui no Vale de Jequitinhonha, vocês estão na Zona da Mata, localizados, então nós temos muitas proximidades, ok? Bom, inicialmente, nessa apresentação, né, eu gostaria muito de poder demarcar essa relação do qual nós vamos discutir a perspectiva da inclusão, né? Então a inclusão ela surge no aspecto em que a percepção, digamos, de igualdade, né, no sentido das próprias cartas do direito ao homem, da Revolução Francesa, da perspectiva do Luminista, da perspectiva da própria Constituição norte-americana, né? Foram documentos da modernidade que não deram conta de incluir todos os sujeitos,
dos diferentes grupos sociais, né? Então, falar de inclusão é falar justamente de um aspecto de que nessa relação entre universal e diversidade, né, o conceito de igualdade não dá conta, né? Então, se nós trazermos aqui o conceito do campo do direito, né, pensamos justamente na perspectiva de desigualar os desiguais e tratá-los como desiguais, né, são medidas que vão ser constituídas na política pública brasileira educacional para que possa, de fato, dar acesso e atender a demanda de que todos, de fato, tenham acesso a uma educação de qualidade, tenham acesso aos bens materiais, sociais e culturais. Okay? Então, essa relação entre de universal e diversidade, que é a diversidade que nos compõe, reconhecendo a diferença, né, que gera os chamados marcadores sociais, né? Esses marcadores sociais, eles nos igualam, nos diferenciam e, sobretudo, revelam o quê? Revelam que nós compomos um coletivo social ou representações sociais dos quais nós fazemos parte, em que revelam as suas diferenças, ok? Bom, e nessas relações de marcadores sociais, né, seja de raça, de gênero, sexualidade, pessoa com deficiência, marcador social de etnia, né, de classe social, né, entre outras que podemos destacar, que vai acompanhando essa dinamicidade do que é a realidade social, né, é algo dinâmico, dialético, né, e diagnóstico e dialógico, né? Então, nisso, nós temos a relação da identidade, a construção da identidade coletivas, as representações, mas pautadas sempre nesse conceito chamado de diferença, né? É a diferença que nos constitui, né? Então, a relação de igualdade, diferença, está presente, né, naquilo que se estabelece enquanto relações sociais, né, sejam elas de produção, como é o caso que é analisado no viés, né, do materialismo histórico dialético, ou seja até mesmo no viés de uma teoria pós-crítica que vai analisar a construção da subjetividade e das representações dos quais o sujeito se compõe enquanto identidade, né, identidades afins, né, ou pertencimentos a grupos sociais afins, né. Então isso está pautado numa perspectiva também, né, de debater a relação das formas de distinção social que são estabelecidas. Então, para discutir inclusão, nós temos esses marcadores sociais, temos as formas de distinção social que são estabelecidas, né, e isso tudo busca se discutir a partir de um viés de tentativa de alcançar a garantia de direitos humanos e de justiça social. Todo cidadão, e aí voltando ao campo do direito, né, que é a educação, o direito, outras ciências se fazem presente nesse campo das ciências humanas e sociais, mas voltando ao campo do direito, se nós pensarmos que o direito tem duas formas, né, dois tipos, né, o direito, digamos, positivo, o direito natural já garante a própria vida. E o direito positivo é aquele direito que vem construindo através de palavras, de legislações, leis, ok? Vem justamente indicando aquilo que se pretende desenvolver e trabalhar para atender à justiça social. Então, nessa apresentação inicial, né, eu coloco como demarcadores essas categorias dos quais eu estou mencionando com vocês. A relação, digamos, entre o universal e a diversidade, a perspectiva da igualdade é a perspectiva de uma igualdade que não garante direitos de acesso a todos, né? A questão dos marcadores sociais, né, dos quais nós somos demarcados. Aqui tem um homem negro, pardo, brasileiro, praticante, digamos, do funk na sua juventude. Ainda sou jovem, mas na minha juventude de outrora, ok? Agora estou curtindo a fase adulta de pai, né? Mas jovem, que curtiu funk carioca, que jogou futebol, jogou capoeira, praticante do samba, né, convivia nas rodas de samba em alguns pontos lá da cidade do Rio de Janeiro. Então esses são os meus marcadores sociais, né, minha identidade. E também membro de uma igreja batista em algum momento, né, na questão da religião e religiosidade, né, e também a perspectiva, digamos, de ter sido frequentador, batizado na igreja católica, ter frequentado uma fase, o Colégio Batista e a Igreja Batista, né, e em outro momento frequentado também os terreiros de Umbanda, né, desculpem, e também depois a perspectiva de uma espiritualidade através do kardecismo. Então esses são os marcadores dos quais sociais que definem a minha identidade. Então isso é uma perspectiva pluricultural, né?
Então, nisso, eu faço, digamos, um gancho para que a gente possa começar a dialogar com os eixos formativos, né? Ou os eixos que vão ser os eixos argumentativos para que eu possa revelar o aspecto da inclusão, né? Sobretudo na educação física e no campo da educação como um todo, né? Então, se eu parto de uma área chamada educação, eu venho para uma sub-área chamada educação física e também venho para uma sub-área chamada pedagogia, né? As duas licenciaturas. Eu conversando agora há pouco com a Joyce e com o Gabriel, eu mencionei com eles, né, que a educação física e a pedagogia são as duas licenciaturas que estão presentes em toda a educação básica e em todos os níveis e modalidades de ensino. Porque ali se encontra, na educação infantil, os dois profissionais. No ensino fundamental, no ensino médio, idem. E nas modalidades de ensino, né, educação especial, educação quilombola, educação voltada para o campo do trabalho, ou a educação do ensino técnico, né, e a educação de jovens e adultos, né, que são essa perspectiva vem da LDB 9394, né, entre níveis e modalidades, né, a educação física e a pedagogia, essas duas licenciaturas estão presentes, né, então é ímpar trazer, não que as outras licenciaturas também não se sintam agraciadas com a fala desta tarde, mas como temos legislações específicas, né, para essas duas áreas, eu vou sub-áreas, eu vou trazer justamente elas na minha fala em algum momento, ok? Bom, quanto a medidas legais, né, que é o eixo 1, é preciso fazer um diálogo a partir da retomada, né, do processo democrático no país, né, nos anos 80. A maioria de vocês estão aqui não eram nascidos, mas seus pais eram nascidos, né? Eu tenho convicção que sim, né? Mas o processo de fato de redemocratização foi um processo que culminou nos anos de 1979, né, com a questão toda do retorno daqueles que tinham sido exilados, né, abertura novamente política, né, a partir desse ano, e no ano de 84 o movimento das diretas já, e também culminou com a primeira eleição indireta, né, depois de mais de 20 anos de ditadura militar, voltando justamente a ter uma eleição indireta, mas para a presidência da República, né, onde o nosso presidente Tancredo Neves foi eleito pela Câmara de Deputados, voto indireto, né, não foi um voto que a população de fato escolheu, mas fez parte desse momento, digamos, de redemocratização. A retomada do sentido, não vou falar pleno, né, porque não há uma plenitude, né, mas uma democracia relativa, né, e alguns autores trazem esse conceito, né, de democracia relativa, assim como também o capital que nós temos aqui é um capital, digamos, periférico, né, e aí o Florestan Fernandes é o principal autor para poder dialogar sobre essa percepção. Mas trazendo essa relação de redemocratização, isso culminou também com a percepção, né, de alguns movimentos sociais que buscaram-se, a partir não só dos anos 70, mas também dos anos 60, né, buscar ter suas vozes, né. Então, dito isso, né, eu não posso deixar de mencionar os movimentos estudantis nos anos 60, o movimento feminista, né, o movimento negro unificado em 1968, né, o movimento, a criação e a possibilidade de criação de alguns partidos políticos, como é o caso até do Partido dos Trabalhadores. Por favor, não estou fazendo aqui nenhuma menção e nenhuma defesa de qualquer linha partidária, né? Sou um servidor público, mas está na perspectiva histórica da construção das identidades, do processo de democratização nesse país, alguns marcadores, né? Então esses marcadores são essenciais que a gente possa estar indicando e mencionando, né? Não julgando determinado governo A ou B ou C, né? Não é essa questão do qual eu estou buscando aqui nesse momento. Mas com essas representações sendo constituídas, né, configura-se justamente esse movimento. E também configura um movimento da população, digamos, com deficiência, que vem tendo, né, ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 60, a partir justamente o período pós-guerra, das duas grandes guerras, né, começa a ter um diálogo com mais efetividade com essa população, né. Tendo em vista que nós temos no século XIX, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e em outras regiões também pelo Brasil, o Império Brasileiro criou duas instituições voltadas para pessoas com deficiência, né, que foi o Instituto Nacional de Surdos, né, que é voltado para
pessoas com deficiência auditiva, e o Instituto Benjamin Constant, né, lá na Urca, um no bairro de Laranjeiras, outro na Urca, que o imperador visitava com regularidade, e o imperador Dom Pedro II, aonde esse instituto era pensado para atender a educação daqueles que tinham a deficiência visual, ok? Bom, mas falando dessa relação de Constituição cidadã, né, esse movimento das diferentes representações sociais, né, as linhas identitárias de pertencimento, culminou com a Constituição Federal de 1988. Então essa é a nossa carta magna, voltada justamente para essa perspectiva da cidadania, né, esse conceito que parece conceito nesse processo, digamos, de redemocratização, pós um período de exceção, né, no nosso país, era um conceito muito caro, né? Então o nosso país sempre ele tem assim momentos, digamos, na nossa história recente republicana, né? Nós somos muito ainda jovens na República, comparados a outros países, mas temos assim pequenos lapsos de democracia, né? Inclusive, nesse período dos anos 80, nós passamos a ter esse momento, e aí os movimentos sociais, né, principalmente mobilizados, né, buscaram-se sua organização e a reivindicação por medidas que pudessem de fato atender a seu acesso aos bens sociais e culturais, e por que senão também dizer educacionais. Então a Constituição Cidadã é de fato uma carta que nos demarca nessa tarde. Uma outra carta que também é demarcada nessa tarde é a Carta de Salamanca de 1994, né, Salamanca, região da Espanha, onde essa carta o Brasil foi um dos signatários. O que representa isso? O Brasil assinou um documento do qual se comprometia a poder desenvolver medidas inclusivas para que se pudesse incluir pessoas com deficiência, e também a relação, digamos, de promover qualidade no acesso e permanência, sobretudo, né, das pessoas com deficiência. Um outro marcador importante dessas medidas legais, que não pode se deixar de perder de vista, né, é a própria Carta Magna da Educação. Eu falei da Carta Cidadã, né, falei de uma conferência de Salamanca. Então esses dois movimentos impulsionaram, contribuíram para o debate. É claro que o documento de Jorge Hades, né, foi um documento apresentado, né, na Câmara de Deputados, e que foi reconfigurado e aprovado no Senado, e depois passou pelo Darcy Ribeiro, né, com algumas modificações, mas muito mais no aspecto do rearranjos, né. Mas isso Demerval Saviani, na célebre obra dele, né, sobre a LDB, que é um livro clássico, mas um livro essencialmente, ou melhor, essencial para que nós possamos ter a leitura, o Demerval Saviani faz essa análise e percebe as contradições que foram apresentadas no primeiro documento, né, na primeira carta, para a carta que foi aprovada, né. Os avanços e até mesmo aquilo que, digamos, foi retirado, né, que potencializaria de fato uma educação outra, né, do que nós encontramos. Bom, então a LDB 9394 é um documento de 1996 que demarca, né, e sobretudo a partir desse documento nós tivemos aí os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que também essa mesma Carta da Educação, né, previa uma Base Nacional Curricular Comum, né, os Planos Nacionais de Educação, os PNEs, né, mas nós temos uma Base Nacional Curricular Comum, que é uma outra configuração, uma outra medida que eu vou falar mais à frente, mas de fato não é aquela perspectiva que atende a uma percepção democrática, né, que não foi uma consulta popular, né, foi rompida, né, mas aí eu falo um pouco mais à frente. Mas temos essa questão dos PCNs, e os PCNs eles trazem esse princípio que Salamanca e também a Constituição Cidadã apresenta, tendo em vista que a reivindicação de movimentos sociais de maneira digna, né, e de maneira representativa e organizada, né, passou-se nos PCNs a ter nos currículos escolares a percepção entre a inclusão e a pluralidade cultural. Então, inclusão e diversidade, ou diferença, né, de fato, são marcadores para que se pudesse estabelecer, sobretudo nos processos de escolarização, em tempos de escolarização, né, nos diferentes níveis e modalidade de ensino, passou-se a ter justamente esses dois princípios, né, que norteiam as ações, ou nortearam as ações em voga, né. Então, além desses dois documentos, né,
principalmente pensando na formação do pedagogo, pensando na formação justamente de atender à educação infantil, né, é preciso mencionar das diretrizes curriculares da pedagogia, do curso de pedagogia, né, na percepção entre aquela polaridade entre, na educação infantil, sobretudo, o ato de educar ou de cuidar, né? Então, a presença da pedagoga e do pedagogo no ensino infantil foi um ganho significativo para que nós pudéssemos ter uma garantia de fato no primeiro acesso a uma educação de qualidade, né? Então é um marcador também excepcional que a gente possa estar mencionando. E aquilo que vem mais próximo daquilo que eu venho discutindo, né, nas minhas práticas, como marcador legal, né, substantivo, de legislação, né, é sobretudo aquilo que aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2001. Né. Em Durban, na África do Sul, um outro documento que pensava também a questão da inclusão, mas essa inclusão muito mais no aspecto étnico e racial, né. Durban, em 2001, na África do Sul, o Brasil também foi signatário, em que ele se colocou à disposição e se comprometeu a desenvolver medidas afirmativas, né. E daí começa-se o debate no Brasil, o debate anterior a isso, o debate de 95 principalmente, né, com a Marcha Zumbi dos Palmares, né, em Brasília, contra o racismo e contra a intolerância, mas também em 1988, na própria, não só pela Constituição Cidadã, mas também pela marcha do centenário da abolição no Brasil, né, revelando-se o lugar da população negra, né, na sociedade brasileira, né, um lugar esse que muitos dos negros no Brasil estavam sendo representados em trabalhos e ocupações que remetiam a aspecto manual, né, e braçal, que muitos desses eram vinculados àquilo que se desenvolvia, digamos, num trabalho, num período de castas, ou período de uma sociedade escravista. Okay? Então, a Durban 2021 é um outro marcador, digamos, legal, que é fundamental ter como parâmetro para que nós possamos discutir esse campo chamado de inclusão social. Okay? Bom, e aí o recorte que eu faço, vocês já perceberam que o recorte tem sido a pessoa com deficiência e também a questão de raça e etnia. Mas não quer dizer que eu não dialogue com o aspecto de gênero, de classe, né? E também a questão de sexualidade. Quando eu for daqui a pouco mencionar no eixo seguinte, nos 2 próximos eixos, aí sim eu vou trazer para vocês esses marcadores, ok? Principalmente falando na questão epistemológica e falando também da materialidade, né? Pensando na relação, digamos, de ensino, pesquisa e extensão. Bom, 2 marcadores, ou melhor, 3 marcadores que eu trago aqui para vocês, são marcadores que, a partir de 2002, né, 2003, com a percepção de Durban, com o Brasil sendo signatário de um documento para poder criar medidas afirmativas de inclusão étnica e racial, né, você tem nos currículos escolares diversas outras medidas foram adotadas, mas eu estou aqui pautando o aspecto da escolarização, do currículo e da educação, né? E da didática e da pedagogia. Bacana? Então, pensando nisso, né, nesse eixo 1, para poder dar o segmento final dele, temos a Lei 10.639 de 2003, que é a lei federal, que inclui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura de África e afro-brasileira, okay? A Lei 11.645 de 2008, né, reivindicando e reivindicado pelo movimento social indígena, dos povos indígenas pelo Brasil. Eu não sei se aí em Juiz de Fora ou na Zona do Mata nós encontramos pinturas rupestres, eu não tenho essa certeza, principalmente no Parque de Bitipoca. Mas aqui em Diamantina, eu sou vizinho aqui do Parque do Biribiri, nós temos pinturas rupestres. E no estado de Minas Gerais, como no centro-oeste brasileiro, você encontra, no nordeste brasileiro também, você encontra essas pinturas rupestres, representadas essas por diferentes nações indígenas, né? Que não só ocupavam o litoral do nosso território, que se transformou numa colônia, no império, depois no Estado-nação brasileiro, né? O Estado Democrático de Direito, mas, sobretudo, nós temos essas representações e a marca, né, de diferentes povos indígenas. Então, em 2008, teve a reivindicação desses povos, né, e que se cristalizou, né, justamente com a Lei 11.645, com a obrigatoriedade do ensino, né, para além do dia 19 de abril, né, no currículo escolar, que pudesse inserir também conhecimentos e conteúdos, né, sobre a cultura das diferentes nações indígenas que aqui
permanecem e daquelas dos quais já foram, infelizmente, erradicadas por N motivos, seja por um motivo de expropriação, de processo escravista, né, ou até mesmo um processo de lutas entre etnias e até mesmo a própria ocupação do território em que muitas dessas etnias foram dizimadas pelo próprio colonizador. Bom, além dessas duas leis, uma outra lei também que ela é muito significativa, e essas leis elas fomentaram um debate, né, dentro da universidade, né, e fora dela também, na comunidade escolar da universidade, e também no próprio acesso, pensando no acesso dela, nas turmas do ensino médio, sobretudo, né, e também nas turmas do ensino fundamental 2, né, que era a lei 12.711 de 2012, que é a Lei Federal de Cotas, né? A Lei Federal de Cotas ela estabelece 50% das vagas, né, das escolas federais, dos colégios mantidos pelas universidades, do Colégio Pedro II, que é o único colégio mantido pela União fora das universidades, né, dos Cefetes, dos institutos federais reservados para a população negra, né, reservado também para a população com recorte de classe, né, e também reservado para recorte da população com deficiência, né. Então, essa lei 2.711, inicialmente, ela tem 3 marcadores sociais, né. O primeiro marcador de critério é o marcador egresso de escola pública. O segundo marcador é o de renda. E o terceiro marcador é voltado para a pessoa negra ou parda, pretos ou pardos. Só para poder deixar aqui muito, não gerar dúvida, pretos e pardos, a soma dessas duas categorias equivale a negros. E nisso, é difícil classificar quem é branco e quem é pardo no Brasil, né? Mas é fácil classificar aquele que se aproxima mais do africano e aquele que se aproxima mais do branco europeu caucasiano. E essa dificuldade para poder ter essa classificação, que é muito levada enquanto crítica por diversos pesquisadores, né, pelo Brasil e intelectuais brasileiros, negros sobretudo, né, é justamente em relação a essa percepção de que no Brasil é difícil adotar uma medida única devido à nossa multirracialidade e devido ao processo do qual que nós passamos de miscigenação. E sobremaneira, né, quem fala isso, dessa dificuldade, né, alguns autores que vão perceber da dificuldade de fazer esse levantamento. O Muniz Sodré é um deles, né, quando ele traz essa dificuldade de poder classificar no Brasil dentro dessa policromática, né, da nossa população. Bom, então essa lei, ela teve uma lei seguinte, né, no mesmo ano de 2012, que incluía um quarto critério, que era pessoas com deficiência. Então hoje, nos acessos às universidades, nos cursos de graduação e no acesso às escolas mantidas pela União, né, o Colégio João 23 é um deles, né, aí da cidade de Juiz de Fora, vinculado ao Colégio de Aplicação da Universidade, o Colégio de Aplicação da Federal de Viçosa é outro. Lá no Rio de Janeiro você tem um Colune, né, que é o colégio universitário também da UF, da Federal Fluminense Niterói, o colégio universitário CAP, da UFRJ, onde eu fui licenciando em momento de estágio, né? Eu tinha uma vontade muito grande de poder estar no CAP na época do meu ensino médio, não consegui prestar aquele acesso, mas anos depois eu voltei como licenciando, e foi uma alegria muito grande. Eu não deixo como estampar isso, foi um excelente aprendizado quando eu passei por lá. Bom, então nisso incluiu também um quarto critério, né, que era o acesso de pessoas com deficiência. Então nós temos esses 4 critérios associados ao acesso às escolas mantidas pela União e também às universidades. Então esse primeiro eixo das medidas legais, eu fecho justamente com a resolução 02 de 2015 do Conselho Nacional de Educação no Conselho Pleno, que inclui uma reestruturação dos cursos de licenciatura. Esse documento ele foi superado por um outro, agora recente, de 2019, né? Mas esse documento ele é muito, digamos assim, peculiar, porque muitas das licenciaturas pelo Brasil, né, ou muitas das universidades públicas federais no Brasil, não se tem, digamos assim, algo consolidado como uma faculdade de educação. Então, muitos dos departamentos e institutos, algumas áreas de conhecimento, elas não eram, digamos assim, ou elas eram fragmentadas, ou não eram dialogadas de uma maneira plena. Dentre essas áreas se inclui direitos humanos, inclui uma educação de medidas socioeducativas, são aqueles sujeitos jovens
a juventude que passa por medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA de 1990. Okay? A educação especial, já comentei com vocês, uma perspectiva de educação para os direitos humanos e a justiça social, e educação para as relações étnico-raciais. Então, aqui mesmo na Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, antes de 2015, nós não tínhamos, por exemplo, no curso de licenciatura em Educação Física e no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, a cadeira, a unidade curricular ou disciplina chamado Relações Étnico-Raciais, que vai analisar justamente aquilo que tem enquanto trajetória já consolidada da ciência social e humanas no Brasil, que dialogue com esse aspecto, digamos, dessa perspectiva. Pensando numa educação voltada especial para atender as pessoas com deficiência, a educação física tem uma tradição, principalmente a partir dos anos 80, de uma unidade curricular chamada educação adaptada, né? Essa educação física adaptada, ela tem uma ampla presença de uma linha epistemológica do campo, não só da educação, mas também do campo de uma perspectiva desenvolvimentista, da psicologia da aprendizagem, né, da psicogenética, né, entre outras ciências que circulam. Né. Então, essa resolução ela é um marcador importante para que nós possamos estar aqui mencionando sobre ela, porque ela possibilitou para aquelas universidades que ainda não tinham oportunizado esse conhecimento circular entre aqueles que participavam daquela formação inicial, passaram a ter que atender, né, essa denominação. Então aqui entre nós, na Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus JK, nós temos algumas outras licenciaturas e acontece essas áreas do conhecimento, né? E eu falo mais particularmente das ciências biológicas e da licenciatura em Educação Física, porque há uma relação direta, né, com o meu trabalho, onde eu tenho esse diálogo junto com os meus colegas de trabalho. Né? Quando eu falo colegas de trabalho, são os licenciandos em formação e os bacharelandos também em formação. Bom, partindo para o eixo 2, que é um eixo de aspectos epistemológicos, nós temos a percepção e a perspectiva, digamos, de um problema inicial, que eu apresentei para vocês. A relação da inclusão ela surge no aspecto da igualdade não dar sido dado conta de incluir a todos, né? E uma tentativa de poder reconhecer a diferença como a nossa principal, digamos, representatividade, né? Dito isso, nós temos os marcadores legais, né, que nos dão garantia para que nós possamos dialogar sobre a diferença, sobre a percepção da inclusão essa com a pessoa de deficiência, inclusão étnico-racial, né, e com outros marcadores também, né, como de gênero, de sexualidade e de classe social, né. Mas o eixo 2 é um eixo que traz, né, principalmente a perspectiva das epistemologias que estão ali cercadas, né? Então é em cima disso que eu vou discorrer, né, sobre esse eixo 2. No eixo 2 eu trago a relação categorial, né? Nos anos 90, dos anos 80, 90, as categorias que eram marcadas para poder desenvolver o trabalho sobre a diferença era fracasso e sucesso escolar. Né? Essas duas categorias se faziam presentes, né, nos diferentes autores que nós tínhamos. Manuel Castells foi um autor que foi muito dialogado na época, entre outros autores que circulavam sobre essa percepção do fracasso e do sucesso escolar. Depois, em seguida, e paralelo a isso, também tinha a relação da retenção escolar. Né? Já para os anos 90 para 2000, nós temos a perspectiva da inclusão e da exclusão. Claro que eu estou trabalhando aqui com dicotomias, né, ou com polaridades, né, categoriais. Né? Então essa categoria inclusão e exclusão é muito recorrente nos trabalhos. Se você utilizar a leitura de trabalhos do final dos anos 90 para os anos 2000, você vai encontrar muito, e durante boa parte da década de 2000, né, a primeira década, você vai encontrar muito material que fala sobre essa relação entre inclusão e exclusão. Né? E mais recentemente, né, nós incluímos, além da questão da exclusão e da inclusão, a questão da retenção e também da evasão escolar, né, que principalmente em tempos como os atuais, né, com a crise sanitária da SARS-CoV-19, né, que revelou-se e ampliou-se mais as desigualdades, principalmente por causa do acesso
principalmente por causa do acesso, né? Poucos sujeitos têm essa relação do acesso a esses, digamos, materiais, né? O acesso à internet, né? Então isso nós temos já alguns dados, né? Alguns autores já levantaram sobre isso, né? Eu gosto muito do grupo do GEMA, lá da UERJ, né? É um grupo que estuda a ação afirmativa, né? E é um grupo vinculado a política social, né? E que faz esse levantamento muito singelo, né? Muito criterioso. Outros programas e outros também grupos fazem também, mas particularmente eu tenho feito assim uma aproximação, uma leitura, sempre sigo, né, aquilo que o grupo GEMA com 2 E's, né, apresenta. Bom, então essas são as categorias que demarcam, né, esse campo epistemológico. E nessas categorias do campo epistemológico tem as relações teóricas, sobretudo no campo do currículo, né? Então, para se discutir essas categorias, é preciso trazer a perspectiva de teoria do currículo. Teoria de um currículo voltado para a superação de uma perspectiva monocultural, eurocêntrica, né? E aí nós temos a questão de uma teoria crítica do currículo, temos a perspectiva de uma teoria pós-crítica do currículo, né? Se nós pensamos na teoria crítica, na percepção social, né, e de inclusão, pensamos agora numa perspectiva pós-crítica a voz aos sujeitos e, sobretudo, a voz de sujeitos que têm identidades diversas de uma perspectiva da diferença, né? Então isso é fundamental e essencial, ok? Então, dito isso, né, o Tomás da Silva é um autor que traz essa referência, né? E é ele que eu estou me baseando, né, para pensar, principalmente nessa teoria pós-crítica, a possibilidade de superar aquilo que em outrora era considerado como currículo oculto, né? Não é mais, digamos assim, usual mencionar uma perspectiva de currículo oculto, tendo em vista que a consolidação de determinados campos, como é o caso da educação especial, como é o caso da educação voltada para a perspectiva de gênero, de sexualidade, como é o caso que a Yaguacira Lopes Louro é um dos nomes de referência na educação, e na educação física, vou trazer aqui a Silvana Goiner, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que também faz essa discussão, entre outros colegas pelo Brasil que fazem essa discussão de maneira muito de ampla competência e de ampla relevância social, que é significativa, né? E nessa perspectiva de currículo, eu passo por uma perspectiva chamada de dimensões da didática, né? A didática, assim como o currículo, né, são ciências da educação, como a pedagogia. E quem me apresenta isso, e eu me abraço a isso nessa fala, junto com a professora Yolanda de Oliveira, né, minha orientadora, né, lá da Universidade Federal Fluminense, que ao longo da sua trajetória, né, nas suas obras, nos seus livros, ela traz essa percepção, né, dos anos 90, dos anos 2000, até a década de 2010, né, e até mais recentemente, né. Então ela traz essa percepção, e essa percepção do qual eu apresento para vocês é aquela que eu me adoto como referência, né. Então eu reconheço tanto o currículo, tanto a didática e a pedagogia, como ciências da educação. Tem outras ciências que circulam no campo da educação, como a história, como a antropologia, o direito, conforme mencionei com vocês, a psicologia, né, a sociologia, circulam ali, né? Então isso é fundamental e essencial deixar esse demarcador. Mas em relação às dimensões didáticas, a Vera Kandor nos anos 80, né, é uma célebre obra dela lançada, e que ainda é um grande best-seller, né, da educação. Ela traz 3 dimensões que, na atualidade, podemos mencionar uma 4ª dimensão, né? Então é dela justamente que eu me baseio para poder falar de um aspecto epistemológico, né? Então a Vera Kandor, ela fala das dimensões da didática, ela fala de uma dimensão técnica, o conhecimento sobre determinada relação de conteúdo, de saberes, né? Uma perspectiva política, que é fundamental e essencial, né? Levantando-se justamente aquilo que demanda da sociedade, que faz parte desse processo dinâmico e dialético da sociedade, das reivindicações, né? Sobretudo ouvir outras vozes, né? E uma 3ª dimensão, que é a dimensão humana, né, que é perceber o sujeito nos seus viés do direito e da justiça social, né? É fundamental isso, reconhecimento da cidadania, né? Eu falo muito com os alunos aqui
nas nossas práticas, né, sobretudo de estágio, né, de idas às escolas, que é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro. Parece clichê, né, o que eu estou falando agora com vocês, mas não é não, pessoal. Não é clichê. É muito importante que a gente se coloque no lugar do outro. É essencial, é fundamental. É um direito e, sobretudo, é um princípio que, se nós pensarmos na justiça social, e aí o John Rawls é um dos autores que eu me apego, né, para falar sobre justiça social, é fundamental e essencial que você lance princípios para poder circular e promover a justiça social. Um deles é esse que eu trago. Se coloque sempre no lugar do outro. Né? É fundamental e importante. Né? Se hoje celebramos 100 anos de Paulo Freire, né? Se hoje celebramos a sua percepção dialógica, né? Se hoje celebramos o inédito viável, né? Nós também estamos atentos à relação de opressor e oprimido, né? Que gera nas relações sociais de produção. Né? E o processo de escolarização também é um processo de relações sociais de produção. Então se coloque sempre no lugar do outro, porque muitas vezes o oprimido, na relação de poder, pode ser um grande opressor. E isso é fundamental que nós tenhamos enquanto professores em formação inicial e também professores em formação continuada, né? Que nós estamos ainda em plena formação. Ninguém está acabado, né? Nós estamos ainda participando de um processo de construção, né? E eu me incluo nele também. Ainda sou um eterno aluno, okay? Um eterno aprendiz. Okay? Então, dito isso, né, a dimensão da didática, a quarta que eu mencionaria é a perspectiva da interculturalidade, que a Vera Kandor vem trazendo, a interculturalidade crítica, né? O reconhecimento das diferentes vozes, né? E a presença dessas diferentes vozes nas suas representações, digamos, sociais, coletivas e identitárias, com a percepção, digamos, emancipatória, com a percepção de garantia de seus direitos, né, é fundamental e essencial. Então essa interculturalidade, né, as diferentes vozes, diferentes olhares sobre um determinado fenômeno social, é fundamental que se esteja presente. Então essa quarta dimensão, ela estaria inserida nessa percepção epistemológica. E aí eu chego na educação física. Na educação física nós temos as tendências, digamos, pedagógicas da educação física, né? A Soraya Darido, né, ela traz essa percepção, né, ela nos ajuda, né, quando ela lança perspectivas, né, das correntes pedagógicas do ensino da educação física escolar. Né. Então a educação física, você tem aquelas perspectivas, digamos, pedagógicas, que vai num olhar do social, né, eu falo da crítica superadora, da crítica emancipatória, a crítica superadora com o próprio coletivo de autores, a crítica emancipatória com Eleanor Kunz, né, onde ele trabalha com a relação de linguagem, interação e trabalho, baseando-se no olhar de um autor da escola de Frankfurt, que foi Habermas, né, o coletivo de autores vindo com a sua base da crítica social dos conteúdos de Demerval Saviani, então um diálogo muito mais próximo de uma busca de uma materialidade ou do materialismo histórico dialético, na relação também de luta de classes, percebeu-se na sua historicidade, né, tem a relação, digamos, do campo ainda do campo social com uma abordagem sistêmica, né, que vem justamente do Mauro Betti, né, dialogando com a relação das mídias, a relação com o esporte, mas sobretudo essas três buscam a transformação social. Né. Outras linhas, pensando no campo da psicologia, a gente tem a psicomotricidade, né, que com Jean Lebouche, né, tem a linha desenvolvimentista do comportamento motor, né, do próprio Gotani, né, essa relação do aspecto do comportamento motor, os diferentes tipos de movimento analisados, né, e padronizados e determinados também, né, para determinadas faixas etárias, né, essa linha. A linha construtivista interacionista, que veio do campo da psicologia também, com o João Batista Freire, num cérebro livro de 1989, Educação de Corpo Inteiro, né, que nos revela a relação do brincar, do lúdico e do aprender, né, enquanto espaço a não punição, né, e sobretudo a autoavaliação. Então isso possibilita a voz ao sujeito. E o campo, outros que surgem, né? Então, pensando em campos outros que surgem, a educação física cultural, né, com Josimar Daolio, que dialoga com essas outras tendências pedagógicas. E mais recentemente, o diálogo com o professor Marcos Garcia Neira, que lá da USP, que dialoga com o campo
de uma educação fisicultural a partir das suas escrevivências, né? Ele traz na sua trajetória inicialmente multiculturalismo, aí vem dialogando agora com uma educação fisicultural, a interculturalidade, crítica. Então o Marcos Garcia tem sido esse expoente no campo da educação física escolar para dialogar com essas relações. Agora, tem tido um movimento, né, muito forte, pensando na perspectiva de inclusão étnica racial na educação física, que é um grupo que tem se destacado na percepção de criação de um grupo de trabalho temático, relações étnico-raciais, no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Então esse movimento, esse grupo, ele parte a partir, ficou redundante, né? Quase que uma onomatopeia, né? Desculpem, perdoe. Voltando aqui à fita. Mas esse grupo, ele parte de um olhar da educação física nessa perspectiva de teoria curricular pós-crítico, né? Inserindo a partir do olhar de experiências outras, sobretudo, né? No campo das ciências humanas e sociais, em espaços IGTTs como a ANPED, GTT 21, na ANPOX, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação de Ciências Sociais, na ANPU, né, que é a Associação de Pesquisadores ou Pós-Graduação, né, em História, né, também na Associação de Pesquisadores da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pós-Graduação de Antropologia, e também no próprio a própria ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Esse grupo, né, diferentes partes do Brasil estão fazendo um movimento a partir do último Combrace, que aconteceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em 2019, vem fazendo um movimento de lá para cá com a percepção de poder criar um grupo na educação física, um grupo de trabalho temático, no nosso principal, ou na nossa principal entidade representativa, pensando em representação social, naquilo que autores como Max Weber e também Emílio Durkheim trabalham na sociologia, mas nessa representação social trazer o demarcador racial e étnico, né? As questões raciais voltadas à relação entre brancos e negros, e a questão racial também, ou étnica, voltada para grupos quilombolas e grupos também indígenas, pensando nessas duas comunidades, representações sociais originais, autóctones, entre outras denominações que a gente pode trazer. Então, nessa perspectiva, digamos, de tendência pedagógica escolar, nós temos essa relação, digamos, desse grupo que está militando na perspectiva, quando eu falo militar, está fazendo um trabalho temático com muito critério científico, com muita representação, né, de pesquisadores pelo todo o território nacional, né, universidades que estão dialogando, né, isso é algo representativo, né, para que se possa criar, né, na educação física, sobretudo, não só uma linha epistêmica, mas também pensar num grupo temático que ali se possa consolidar pesquisas, ali se possa ter interações e trocas, uma relação dialógica com esse campo que já é consolidado em outras áreas, na própria educação, conforme eu disse, na própria ANPED, GTT 21. Então, né, como tendência da pedagogia e educação física escolar, acredito que nós tenhamos um coletivo no futuro que vai ser também mencionados, né, nos próprias produções, né? E falando desse grupo, é interessante que partiu justamente da iniciativa de tentativa de criação de trabalho a partir de 2 alunos, né, de graduação, né? 2 egressos da Universidade Federal do Espírito Santo, né? O Ramon é um deles, e a menina, eu vou cometer um equívoco aqui, eu preciso pegar uma sigela e rápida cópia, ou melhor, fiz uma rápida consulta, porque eu não me recordo agora o nome da menina que também fez parte desse movimento. E eu não vou cometer essa indelicadeza de não comentar sobre o nome dela, que é uma grande parceira que está aqui entre nós, né? Eu não sei, eu acho que é Stephanie Menezes, mas não é Stephanie Menezes. Eu vou daqui a pouco lembrar o nome dela a partir da minha cola, e eu peço desculpa, mas a partir desses 2 alunos, né,
da graduação é que movimentou-se, e aí tem alguns nomes singelos, como a professora Vilma Pinho, né, lá da Federal do Pará, professor Luiz Sanches, lá da Federal do Ceará, professor Artemis, da Universidade Federal do Maranhão, do Amazonas, entre outros colegas que estão segurando. A professora Gabriela, lá do sul do país, que também trabalha com o campo. Então nós temos esse coletivo. Então nessa relação, né, de uma tendência pedagógica, é claro que a base é a pedagogia e a educação. E pensando na educação, a tendência pedagógica que tenha sido apresentada é uma perspectiva, digamos, antirracista, né? E nessa relação de uma perspectiva de pedagogia antirracista, nós temos autoras, que eu incluo a minha professora, Yolanda de Oliveira, quando ela trabalha com Snyders, né, com a perspectiva de uma educação progressista, que é aquela educação que de fato represente uma transformação social e de fato é crítica, sobretudo uma educação democrática, sobretudo uma educação também, digamos, autônoma e criativa, e que respeite a humanidade, né, ou o sentido de humanidade, né. A professora Petronília Silva também é uma outra expoente que traz essa relação, digamos, de uma educação, uma pedagogia antirracista, quando ela está apresentando, sobretudo, ela foi a relatora, né, para poder constituir as diretrizes curriculares do ensino de História e Cultura de África, de Cultura de Afro-Brasileiros. Ela foi a relatora do parecer 03 de 2004, que resultou na resolução 01 de 2004, que foi a criação dessas diretrizes curriculares, né, que corroboram para a inclusão étnico e racial dos conteúdos voltados para a população negra e posteriormente a população indígena, né. A professora Petronília tem uma obra do professor Kabengele Munanga, que ela tem um artigo que fala sobre o ensino das africanidades brasileiras no currículo escolar, uma obra de 2005, mas é uma obra ainda que uma categoria que é muito particular, porque representa aquilo que se entende quanto modos civilizatórios africanos na cultura brasileira, a sua influência, e sobretudo aquilo que pode estar inserido para poder não só ter outras vozes, né, mas que a gente possa romper a perspectiva de um currículo monocultural eurocêntrico. Okay? E a professora Nilma Lino Gomes, né, nessa relação da pedagogia antirracista, ela traz a relação da descolonização dos currículos escolares, né? A professora Nilma, que é professora emérita na Universidade, professora titular, desculpe, e emérita lá na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Educação, e foi ministra de Estado, né? Ou ocupou uma secretaria de Estado no governo da presidenta Dilma da Silva, né? Ou da Dilma Rousseff, ok? Mas eu trago essas autoras como aquelas expoentes, né, de uma proposição e perspectiva de uma educação antirracista ou de uma pedagogia antirracista, que se baseia em o quê? Combate ao racismo. Oportunizar aos sujeitos a conhecerem sobre a África para que eles possam corroborar. E aí essa educação antirracista não pode ser pautada apenas para a população negra, é para todos, brancos, orientais, indígenas, pardos, pretos. Essa que é a percepção. Bom, o terceiro e último eixo que eu vou trazer como finalização são os aspectos materializados. Então, essa relação epistemológica precisa ser materializada nas ações dentro da universidade, sobretudo em quê? No nosso pilar, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Então, esse terceiro e último eixo, para poder finalizar minha fala, são aspectos da materialidade, né, em pesquisa, ensino e extensão. E nesse aspecto, a relação da interseccionalidade, né, através de uma percepção de Patrícia Hill Collins, através da percepção da Marília Pim de Carvalho, professora da USP, a partir da presença da percepção de Helena Teodoro, de Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, essa obra, né, dessas autoras, revelam a perspectiva de marcadores sociais, categorias em que elas não estão apresentadas numa perspectiva de subsunção. Né? O que é subsunção? O que é subsumir? É você colocar uma categoria hierarquizada numa posição de privilégio sobre a outra. Né? E a ideia é trabalhar numa certa forma, não, digamos assim, vertical, mas horizontal, que ambas tenham a sua representatividade. Né?
seu reconhecimento. Então, o aspecto da interseccionalidade não surge com essas autoras, mas surge com uma autora chamada Kershon, e traz a percepção de trabalhar com essas categorias sem muito menos trazer uma determinada distinção entre elas. Então, para analisar determinado fenômeno social, né, sujeitos ou objetos, né, e eu quero trazer muito mais um aspecto do fenômeno social, da realidade social, é importante você compreender que partes compõem essa realidade social. E essas categorias, ou variáveis, ou marcadores sociais, muitas das vezes estão concentrados em um único sujeito. Lembra da minha fala no início, que eu falei da identidade, né? Eu falei daquele momento, né, me apresentei, olha, aqui é um praticante de funk, carioca, samba, frequentei a Igreja Batista, fui aluno do Colégio Batista, na Tijuca, no Rio de Janeiro, participei de movimento da Umbanda, do movimento kardecista, então isso compõe a minha identidade. Então, olha os marcadores que um único sujeito apresenta, né? Então, outros sujeitos também apresentam diferentes marcadores. Então, para compreender a totalidade ou próximo da totalidade de determinado fenômeno social, é importante trabalhar no sentido da interseccionalidade, né? Então, trabalhar com essas variáveis e categorias para que você possa compreender de fato a realidade que está apresentada nessa investigação ou nessa ação, né? Então aí nós temos esse princípio da interseccionalidade, o princípio que tem sido adotado também pensando nessa relação de educação inclusiva, não só no aspecto, digamos, da pessoa com deficiência, da relação de etnia, da relação de sexualidade, de gênero, de raça, de classe, todas essas têm sido recorrente e frequente nos bancos escolares do ensino superior a presença de um termo chamado decolonidade. A decolonidade faz parte daquele processo de teoria do currículo pós-crítico que o Tomás da Silva mencionou, que temos aí alguns grupos, né? Eu posso mencionar um grupo daqui da América Latina que denomina como decolonidade. É uma relação de um currículo pós-crítico, né? Dar vozes e superar a relação monocultural do currículo. Mas, sobretudo, né, e sobremaneira, o que nós temos é outras correntes também que se apresentam, não só na América Latina, mas, por exemplo, na Índia, né, que compõem aquilo que se entende quanto Subaltern Studies, que são os estudos dos povos ou dos grupos subalternos, né, subalternizados, né. Tem esse grupo. Também temos um grupo que não faz parte dessas epistemologias do Sul que Boaventura Souza Santos traz, e a decolonidade da América Latina, né? Principalmente a Catherine Walsh, é uma americana radicada no Equador, se eu não me engano, que trabalha com esse conceito, entre outros autores, o falecido e saudoso Aníbal Quijano, peruano, né? Entre outros, o Maldonado Torres também trabalha, entre outros autores da decolonidade, né, que adotam alguns sujeitos caribenhos, né, como o próprio franco-caribenho, ou franco-argelino também, o próprio Frantz Fanon, né, que é um autor muito recorrente, mas a decolonidade ela faz esse diálogo, né, com uma tentativa de unificação, né, através dessa interculturalidade crítica, né, de diálogos entre as diferentes epistemologias da América Latina, né, que possam superar essa percepção do currículo monocultural eurocêntrico, né? Então, ver essas outras vozes, né? Então, é muito recorrente a essa percepção atual da decolonidade. E isso, a educação especial e os direitos humanos se inserem nessa percepção, como eu falei lá na apresentação. Se temos o campo do direito, que temos o direito, digamos, positivo, que baseia-se nas leis, né? Cria-se as palavras, cria-se os conceitos, cria-se, organiza o pensamento, né? E passa a determinar algumas regras e normas. Se temos o direito natural, que vem principalmente baseado no direito à vida, no campo do direito nós estamos assegurados de poder ter o diálogo e, sobremaneira e sobretudo, né, ter essa relação de oferta, de oportunidade para que todos e qualquer sujeitos tenham uma qualidade no acesso. E isso é uma educação que se baseia numa perspectiva de diálogo, mas sobretudo de humanidade. Então esses três eixos, seja o eixo, digamos,
de medidas legais, seja o eixo de aspectos epistemológicos e o aspecto materializados, desculpem, por uma relação de ensino, pesquisa e extensão, são eixos dos quais eu busquei nesse momento de um pouco mais de 60 minutos, ou um pouco menos de 60 minutos, expor um pensamento, uma linha argumentativa, um diálogo. Ok? Então eu agradeço muito por essa oportunidade de todos os presentes aqui de ter dado esse diálogo junto com vocês, e eu espero poder ter corroborado e estou à disposição para as questões e um bate-papo a partir de agora, no momento do debate, ok? Volto a agradecer ao Gabriel, a Joyce, a todos dos diretórios e centros acadêmicos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradeço demais por essa oportunidade e estou à disposição. Obrigado a todos também presentes que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, e aqueles também que estarão assistindo no futuro. Ok? Muito obrigado. Boa tarde de novo, professor. Queria primeiramente agradecer pela apresentação que o senhor pôde nos proporcionar. Encheu a gente de conhecimento, foi muito bom para todo mundo. A gente queria passar só 2 pontos importantes, que são as perguntas e a palavra-chave, tá, gente? Então, preste atenção que eu vou falar a palavra-chave para o uso do certificado. Para quem chegou depois, o certificado está aí, o formulário do certificado está aí embaixo, tá, gente? E a palavra-chave vai ser inclusão, beleza? Inclusão é a palavra-chave. O formulário está aí embaixo na descrição, beleza? E a palavra-chave é inclusão, show? E agora a gente vai para as perguntas, beleza, professor? Tivemos algumas perguntas aqui, algumas observações bacanas. Ok. O William Andrade, ele perguntou o seguinte: professor Marcelo, pensando nas relações étnico-raciais e numa abordagem decolonial, você considera que as políticas públicas têm corroborado de forma efetiva no contexto da inclusão escolar? Essa foi a pergunta dele. Muito boa pergunta, William. Satisfação encontrá-lo aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa mesa. O William é um grande amigo aqui da Universidade Federal de Juiz de Mucuri, um dos colegas de trabalho aqui na Educação Física, na licenciatura, né? De fato, William, essas políticas públicas, né, essa abordagem decolonial, ela tem buscado ampliar o debate, né, sobre a inclusão. E há uma militância, né? Então a decolonialidade ela parte de um princípio epistêmico e militância dos movimentos sociais, né? Essa relação de efetividade, pensando, por exemplo, quando você fala de inclusão escolar, as garantias, digamos, dos conteúdos afro-brasileiros e indígenas no currículo escolar, né? Da educação básica. Ponto 1. E esse ponto 1, se nós analisarmos a Base Nacional Curricular Comum, e se nós analisarmos a relação sistêmica das redes públicas de ensino até chegar no chão da escola, né, você vê que, de fato, nós temos muito ainda a caminhar. Voltando a uns anos atrás, para poder trazer um melhor entendimento na linha argumentativa que eu quero construir a partir da sua pergunta, William, e para os demais colegas, voltando uns anos atrás, no ano de 2003, com a Lei 10.639 de 2003, com a própria criação do Ministério da Educação, da Secretaria de Alfabetização, Diferença, e voltado também para a inclusão, SECAD, né, o SECADI, né, antes era SECAD, depois passou a ser, eu falei diferença, diversidade, desculpe, depois passou a incluir I de inclusão, que é justamente a SECADI. A SECAD, ou SECADI, ela promoveu, digamos assim, a entrega, a produção de materiais didáticos. Esse livro mesmo que eu mencionei do professor Kamegeri Munanga, que trata o artigo da professora Petronília, que traz o aspecto da africanidade brasileiras, é um livro que mencionava superando o racismo na escola. Então, a consolidação da implementação da Lei 10.639 de 2003. Né? Eu afirmo para você que com a Base Nacional Curricular Comum, nós estamos correndo um sério perigo
de outros conteúdos, digamos, serem privilegiados e o conteúdo afro-brasileiro, por exemplo, não ser privilegiado, né? Algumas medidas foram revogadas, né, na atualidade do próprio governo federal, né? Por exemplo, pensando na inclusão escolar, a retomada das classes especiais, né, dentro das escolas, né, e foi revogado isso, mas para você ver como é que o conservadorismo, não só no Ministério da Educação, mas também no Conselho Nacional de Educação, se faz presente na atualidade, né? Então, por isso que a decolonialidade, entre outras linhas epistemológicas, e sobretudo de reivindicação e militância, ela precisa sempre estar à vigilância, né? Mas eu quero deixar claro aqui também que entre a militância e o meio acadêmico, temos assim os seus momentos, digamos, esse é o meu parecer, temos os seus momentos de, digamos, de diálogos, né, de aproximações, mas também de autonomias. Então, um acadêmico e um militante, eles muitas das vezes estão buscando o mesmo viés de interpretação e de reivindicação de determinada realidade social, mas eles partem de início de caminhos, digamos assim, de representações, né? Então, essa delimitação do espaço de representação, ao meu ver, ela é essencial que isso aconteça. Então, pensando, esse é o ponto 1, William. O ponto 2 seria na perspectiva da permanência, né, dessa inclusão escolar no ensino superior, né, que isso vai na perspectiva de uma política efetiva de permanência dos nossos alunos, nossos discentes nas universidades públicas. Conforme eu disse para vocês, a pandemia revelou o quê? Nem todos têm acesso, não só por não ter um aparelho celular que garanta, digamos assim, o acesso à internet, como o próprio acesso à internet, né? Então, em alguns cursos de graduação, aqui mesmo na FJM, como foi o caso do curso de turismo, os alunos, num período chamado 2020/5, que é um período extemporâneo, se negaram a ter atividades pensando justamente o quê? Uma consciência coletiva de classe, pensando naquele aluno, naquele colega, naquele discente, naquele bacharelando que não teria acesso aos bens voltados tecnológicos para poder assistir às aulas e participar desse processo. Então, a política de permanência nas universidades é essencialmente que elas precisam ser efetivas e ainda estão um pouco a desejar. O exemplo nosso aqui da Federal de Vale de Jequitinhonha-Mucuri, na cidade de Diamantina, né, pensando aqui no nosso campus 1 e 2, estamos aqui, a moradia estudantil, o restaurante universitário, né, o acesso ao material digitalizado da biblioteca, né, é fundamental que isso seja efetivado, né, e isso ainda não foi amplamente efetivado, sobretudo o restaurante universitário, quando nós tivermos o retorno, não só o retorno das atividades, digamos, presenciais, mas nós temos na atualidade sujeitos que estão na moradia estudantil, né, por N questões, e particulares e pessoais, mas sobretudo ele tem um direito de estar ali também, né? Principalmente porque estamos em período letivo. Então, eu te respondo nesses dois vieses, né? No viés da educação básica, o perigo que se tem com a BNCC, então a decolonialidade é sim, né, um caminho, mas é preciso delimitar o espaço do acadêmico e do militante, porque são duas representações sociais. A universidade é uma, o movimento social é outro, né? E por que eu falo do perigo do alijamento, né, porque eu vejo que o movimento social, principalmente vindo recentemente de participações de governos recentes, né, o movimento estudantil, por exemplo, estava muito alijado, né, com a estrutura estatal, né? E há uma perda da autonomia, da criticidade e do sentido democrático e criativo desses movimentos, né? Então, é nesse sentido que eu me baseio para poder responder isso, mesmo, digamos assim, potencialmente recebendo comentários e críticas sobre esse pensamento. Mas dessa maneira, William, que eu te respondo. Te agradeço pela pergunta. Beleza, pessoa. A segunda pergunta é da Patrícia Oliveira. Professor, doutor, como os professores de educação física poderão ressignificar as suas práticas através das redes e mídias sociais EAD para atender aos alunos e alunas na pandemia? Ô, Patrícia, agradeço muito por essa pergunta, porque é uma pergunta que ela vai de encontro àquilo que nós estamos
confrontando na atual realidade, né? Então esse acesso às redes e mídias sociais, né, tendo em vista que não só a educação básica, mas também o ensino superior, devido à crise sanitária, foi surpreendido por essa situação, né? A EAD, ela tem um pouco e bastante a nos ensinar. Para quem não trabalha com EAD, trabalha com ensino presencial, ela tem muito a nos ensinar, né? A Bernadette Gatti é aquela que tem sido a autora que tem assim sido uma referência para discutir essas questões do ensino à distância, né? Então as matrículas, por exemplo, têm sido de 2016 para cá, e a Bernadette Gatti traz isso. Parece que o ensino presencial ele teve não uma redução, mas as matrículas do ensino AD aumentaram, né? Então essa expertise que o ensino à distância tem adotado, ela nos ajuda, né, a poder compreender esse fenômeno e o domínio, né, dessas ferramentas, né. Essas ferramentas nós também estamos enquanto aprendizes, né, tanto para quem trabalha no ensino presencial, como também trabalha para o ensino à distância, né. Mas nossos alunos, né, aquilo que eu falei com o William, né, é preciso nós termos uma política efetiva, né. E quando eu me coloquei a posição dos alunos do curso de bacharelado em turismo aqui da Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, eu revelei o quê? Revelei não só uma consciência de classe, mas revelei a preocupação de colegas, discentes e alguns docentes, e esse que está aqui falando com vocês é um desses, da preocupação da ampliação da desigualdade de acesso a esses conhecimentos e a essas atividades síncronas e também assíncronas. Porque não é somente a produção de um vídeo e encaminhar pelo WhatsApp, né? Muitas vezes a própria conexão em determinada região, e aqui nós temos alguns discentes que moram em fazendas, né? Moram em vales, né? Moram em comunidades quilombolas. Eu tenho uma discente que ela fala, Marcelo, quando chove, eu não tenho como assistir sua atividade síncrona. Por quê? Porque eu tenho que me deslocar quase que 1 quilômetro da minha casa até a porteira da propriedade onde eu moro, e lá, ou me deslocar até a fronteira, o limite territorial da comunidade onde eu moro, para que eu possa pegar o sinal para ter a sua aula. E os vídeos eu não consigo baixar. Então, Patrícia, assim, é um grande desafio, né, que nós estamos confrontando, né, nesse momento. Agora, ter, digamos assim, uma solução para isso, né, eu penso que de fato é pensar inicialmente nesse acesso, e a ressignificação das nossas práticas, né, é algo que revela-se aquilo da tomada de consciência, né? Então, potencialmente, as nossas práticas transmitidas para os nossos alunos, pensando na questão do movimento, né, pensando na motricidade, de fato potencializar ações que sejam elas baseadas nessa perspectiva da tomada de consciência, né? Consciência do próprio de si, da sua relação com o corpo desse sujeito, essa que tem sido o desafio entre nós. Então, entre os nossos licenciandos em momento de estágio, é em cima disso que eu respondo a sua pergunta, enquanto professor de estágio, nós estamos construindo juntos, e eu amplamente deixo isso no diálogo junto com eles. Nós estamos juntos construindo uma determinada praxis educativa, né? Então a relação de teoria e prática com a pandemia foi um pouco abalada, mas nós estamos buscando essa ressignificação. A partir de quê? Da tomada de consciência. E que consciência é essa? Não só da perspectiva do seu corpo, né, mas a perspectiva do qual ele está relacionado com as diferentes representações sociais que o cercam, né? Os seus marcadores sociais, sobretudo, né? Então essa é uma oportunidade de poder desenvolver junto com esses alunos, né? E é a orientação que nós passamos para eles. É nisso, Patrícia, que eu espero ter contemplado a sua pergunta, e agradeço muito por esse diálogo. A última categoria de fracasso e sucesso, inclusão e integração escolar dos alunos e alunas com deficiência, na perspectiva da educação física, ainda se perpetua nas escolas? Foi a pergunta dela. Gabriel, eu vou pedir para você, por gentileza, porque houve um pico e eu não consegui compreender toda a questão. Aí se você, por gentileza, puder... Claro. Te agradeço, meu amigo. As categorias de fracasso e sucesso, inclusão e integração escolar dos alunos e alunas
com deficiência, na perspectiva da educação física, ainda se perpetua nas escolas? Foi tranquilo agora? Eu identifiquei a sua fala e identifiquei também foi a Patrícia que encaminhou essa pergunta, né? Em algum momento eu olho para vocês, né, de maneira franca, honesta, e também de maneira franca e honesta eu olho para minha tela, que é a minha base aqui da câmera, ela está aqui, então eu trabalho com alguns ângulos. No primeiro momento eu trabalhei com esse ângulo e com esse, que é onde está o meu roteiro, e aqui eu trabalho com vocês desse ângulo. Então quando vocês me veem assim mudando um pouco de ângulo, de foco, justifico isso, tá, ok? Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta, né? Sobre as categorias fracasso e sucesso, inclusão e integração escolar dos alunos e alunas na pedido de educação física, ainda se perpetua nas escolas. Sem sombra de dúvida, Patrícia, e muitos dos nossos colegas, e aí eu falo muito para os que estão em formação inicial e para aqueles em formação continuada, quando nós temos oportunidade de dialogar, a perspectiva, por exemplo, de alguns conteúdos como o esporte, né, e principalmente naquela relação do esporte da escola e na escola, né, essa percepção que nós temos, né, de que o esporte da escola é aquele esporte educativo, e na escola é o esporte que atende a toda essa linha, digamos, de corpo fetiche, né, ou até mesmo de linha de uma instituição clubística, né, que o Walter Bratt já chamou atenção, o Caparrós chamou atenção, o Sávio também assim já chamou atenção, lá de Pernambuco, né? Entre outros autores trazem essa percepção, mas pegando o esporte, eu respondo a partir dele, de fato nós encontramos isso, né? Então, o desporto escolar, ou o esporte na escola, pensando a perspectiva da justiça social, nos direitos humanos, da inclusão, né, da pessoa com deficiência e também de conhecimentos, né? Então, se eu lançar para você aqui a perspectiva de um conteúdo chamado dança, e se eu lançar uma proposição do conteúdo dança, a partir do olhar, sobretudo, né, de uma dança de manifestação afro-brasileira, como é o caso do jongo, né? O jongo é uma manifestação que tem elementos culturais e signos, né, da cultura dos modos civilizatórios africanos, e o jongo está ali presente, né, e muitas vezes, pela sua musicalidade, né, pode gerar algum tipo de rejeição por parte dos alunos, principalmente daqueles que seguem uma determinada representação social de religião neopentecostal, né? E vão chamar imediatamente como macumba, né? Então eu trago a visão do esporte, esse esporte que tem a sua percepção de espetacularização. E aí o Vitor Mello é um autor que não só um amigo, mas também uma grande referência para poder discutir essa relação do esporte e espetacularização, né, no seu processo da história moderna, né. E trago também essa relação, digamos, da dança, né. Então esses dos blocos de conteúdo da educação física, tanto a dança quanto, digamos, o esporte, trazem essa percepção da possibilidade dessa inclusão, né, e nessa busca de alunos com deficiência. Mas, sobretudo, o esporte, digamos, baseado na perspectiva clubística, ele ainda limita muito a participação das pessoas com deficiência. No entanto, nós temos modalidades paralímpicas, né, ou jogos paradesportivos, que são excelentes oportunidades para que a gente possa estar inserindo, né, todos naquele processo. Então, um aluno com deficiência que é cadeirante, que ele tem, de repente, movimentos dos quais ele tem uma paraplegia, mas ele consegue se estabelecer, né, digamos, sentado no solo, em apoio, né, mas ele tem autonomia para poder justamente não só talvez se deslocar, mas também para que ele possa movimentar seus braços e lançar uma bola, né. O vôlei sentado é uma atividade ímpar para que você possa potencializá-lo, né. Também para um cadeirante que tem a mobilidade de paraplegia, você pode trazer justamente a prática do badminton, né, em lugares fechados que o vento não circula. São experiências que eu tive enquanto docente da Rede Pública Municipal do Rio, quando eu tive esse diálogo com alunos com deficiência e sem deficiência, presentes ali. E eu falo com e sem deficiência porque esse é um marcador importante, porque como nós chamamos aqueles alunos que não têm deficiência? Naturalmente chamamos de quê?
regulares, normais. E isso me parece que já gera uma distinção social. Então, por isso que eu trabalho alunos com deficiência, alunos sem deficiência. É uma percepção categorial que eu adotava enquanto professor da rede pública, né, durante 18 anos no chão da escola, e agora na perspectiva também junto com os alunos no momento de orientação de um estágio supervisionado. Então, nessa relação, Patrícia, o fracasso e o sucesso escolar, conforme eu disse, são categorias que vieram dos anos 90, que não são muito habituais que nós tenhamos o contato na própria literatura e nas produções dos artigos. A inclusão tem sido muito recorrente, como integração também, mas pensando a pessoa com deficiência na educação física escolar, eu penso dessa maneira: é preciso pensar e refletir sobre a nossa praxis a partir destes conteúdos. Eu trago aqui a dança, trago aqui o esporte, e essa foi a tentativa de me aproximar e atender a sua questão. E agradeço mais uma vez e espero ter atendido a sua percepção, do qual você me oportunizou mencionar, expor aqui meu argumento. Professor, parece que terminamos as perguntas, tá ok? Eu queria, então, primeiramente agradecer em nome do Diretório Acadêmico da FAFID e da Faculdade de Educação Física como um todo. Queria agradecer muito a partilha do senhor aqui nesse dia. Foi de extrema importância para a gente. Tenho certeza que todos que estão aqui vão sair dessa palestra com um pouquinho mais de conhecimento sobre essa área, a respeito desse tema. Acho que foi essencial. Foi uma conversa muito boa, que a gente teve uma troca muito boa. Lembrar aos demais que a Semana da Educação continua, ok? A gente vai ter mais palestras aí de mais professores. É só vocês seguirem lá. Aqui embaixo tem a programação certinha para vocês conferirem, beleza? Queria deixar o meu carinho imenso, professor. Muito obrigado por ter topado esse convite, particularmente aí. A gente entende as dificuldades da plataforma online, mas entende também as facilidades que a gente pode ter esse encontro aqui, que é um professor de uma distância relativamente longa. A gente teve esse encontro com facilidade, essa troca muito boa. Agradecer muito, tá? Lembrando a todos, a palavra-chave continua sendo, do formulário aqui embaixo para o certificado, a palavra-chave é inclusão, beleza? Para quem não botou ainda, preencha o certificado aí, quem vai assistir mais tarde. Beleza, professor? Batemos os 80 pessoas assistindo, dá mais que uma sala cheia, muito bom, né? Ainda bem que estamos com essa conexão bacana. Lembrando a todos também do sorteio do livro, beleza? Que está acontecendo lá no Instagram do DA da Pedagogia. Não deixem de participar, são 4 livros. Está tudo lá no perfil, as regras certinhas. E, professor, é isso. Queria agradecer imensamente. Se o senhor tiver mais alguma palavra a acrescentar. Obrigado por ter topado a ideia, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. Foi essencial para a gente. Muito obrigado. Gabriel, eu que agradeço por essa oportunidade, né? Agradecer a presença de todos vocês. A gente vê aqui alguns nomes, uma grande amiga, né? A professora Teissa Cutrim, né? Tá aqui conosco, né? Agradecer a presença de cada um de vocês. Joyce, que estava aqui nos bastidores, nos dando todo esse apoio, também agradeço a você, agradeço pela mediação, Gabriel. E agradeço a oportunidade, né? Tô vendo aqui o Cristiano também, a Brita, que já é um colega nosso de diálogo em outra frente, né? Num seminário. E tá vendo a própria professora Patrícia, entre outros que fizeram também a questão, encaminhadas, a cada um de vocês que carinhosamente colocaram aqui as suas apreciações, né, aquilo que nesse momento de conversa, né, de diálogo, eu sou apenas um mediador, né, dessa realidade, né, dessa empiria, com essa percepção dos autores que trazem medidas legais, né? Então apenas eu fiz uma breve organização aqui, né, de uma linha argumentativa, mas eu não poderia mencionar, sem deixar de mencionar a questão legal, a questão justamente, digamos, epistemológicas, epistemologias que circulam, né? E também, sem querer ser totalizado e totalizador, também foge de mim isso, e a questão da reverberação disso, né, para o campo da pesquisa, ensino e extensão, né, que é fundamental a gente poder fortalecer isso e a gratuidade disso, né, isso é fundamental e essencial. Então eu que agradeço a todos vocês, parabenizo pela organização do evento e que mais eventos como esses surjam, né, e aquilo que eu comentei com o Gabriel inicialmente, também com a Joyce. É importante que todos nós, nesses momentos, iguais a esse, né,
estamos passando, que nós possamos nos aproximar, né? E essa aproximação, ela parte de uma relação, digamos, interdepartamental entre os cursos, né, na mesma unidade, mas é preciso dialogar com as diferentes instituições interinstitucional no mesmo estado, na mesma região, para que a gente possa fazer uma rede singular, amplamente plural, democrática, dentro dessa relação que nós estamos construindo, que são os processos educativos, né? Aqui é uma roda de conversa, um diálogo, mas eu agradeço muito pela oportunidade que, primeiro, esses centros acadêmicos me ofertaram, e a oportunidade que cada um dos presentes aqui, o Gabriel mencionou, um pouco mais de 80, né, estiveram presentes nessa aula, ou melhor, nessa sala de espaço, né, de atividade síncrona. É uma roda de conversa, não é uma aula, mas foi uma forma de eu buscar, digamos assim, trazer um pouco da minha percepção, da percepção que eu busquei junto aos autores e junto àquilo que me dá como base, que é o meu referencial para poder discutir, dialogar e, sobretudo, pensar numa educação emancipadora, parafraseando Paulo Freire. E viva Paulo Freire, e viva, sobretudo, a educação no Brasil, e viva o seu legado, né, para uma educação, de fato, popular. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado também a participação de todos aí, tá, gente? Não deixem de acompanhar a gente no Instagram e a gente fica por aí. Professor, um grande abraço, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todos, viu? Uma boa semana e se cuidem. Estamos ainda em período de pandemia. Máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Somos todos jovens. Daqui a pouco vamos começar a voltar à normalidade. Então é importante manter esse protocolo, ok? É fundamental, porque nós cuidamos de si, mas também cuidamos do outro, né? Então essa consciência hegeliana, ela deve ainda manter esse espírito, né? Deve manter nas nossas percepções em período como esse de crise pandêmica. Um abraço, pessoal. Obrigado mesmo. Um abraço, professor.